acredito que a imagem do Senhor dos Passos de Maruí se diferencia, dentre todas as outras imagens que nós temos nas várias igrejas aí no entorno do litoral catarinense, pela beleza, pela história que ela encerra. E isto é um diferencial. A imagem chegou de uma forma, em meio a uma história muito curiosa. Ninguém pediu esta imagem, ninguém sabe quem que a talhou e quem a enviou para a pequena cidade de Maruí. Por isso, há todo um mistério quanto à sua origem e à sua chegada. O fato é que as pessoas comentam que o Senhor dos Passos escolheu ficar em Maruí. Este é um diferencial. Ela escolheu, ela quis. Isso porque, quando descobriram que dentro daquele caixote misterioso, trazido por uma embarcação, chegou à praia, aquele caixote não havia sido reclamado por nenhuma pessoa, por nenhum comerciante, nem pelo pároco. Então, ao abrirem o caixão, se depararam com uma imagem de um santo. Dizem, e havia uma menina que, quando idosa, confidenciou para mim que a avó dela, ainda criança, teria visto na praia esse caixote. No momento em que abriram, e ela mesma, ainda criança, se assustou e dizia: é um homem de cócoras que estava lá dentro daquela caixa. As pessoas adultas identificaram: é um santo. Chamaram o padre disse: sim, é um santo, é a imagem do Senhor dos Passos. Não sabendo onde colocá-la, o padre disse: vamos ver um jeito lá na sacristia. E então levaram para a igreja de São João Batista e na sacristia arranjaram um cantinho em que a imagem pudesse ficar exposta, pelo menos guardada com mais cuidados ali sobre uma mesa. O movimento de fé e de curiosidade que se desenvolveu a partir disto é que as pessoas procuravam ir antes da missa ou depois fazer uma visitinha para a imagem, para ver a imagem, que ela era muito linda. Então ninguém tinha dúvidas quando perguntavam: da onde veio a imagem? Deus mandou. De quem é essa imagem, já que não se sabe de onde veio, quem a fez, quem a teria solicitado? E as pessoas devotas sempre dizem: ela é nossa, ela é de Maruí, pois o Senhor dos Passos quis ficar em Maruí. Ele quis ficar. Esta consciência nunca arrefeceu a fé dos devotos, e por isso os devotos foram passando de geração para geração essa história e toda a espiritualidade, todo o contexto cultural que se desenvolveu em torno da imagem. A imagem do Senhor dos Passos, dentre as imagens que nós temos expostas nas igrejas, especialmente do litoral catarinense, a de Maruí nós consideramos a mais bela, a mais realística. Ela revela um rosto de Cristo muito próximo do rosto humano, sem exageros, e de um Cristo que ao mesmo tempo ele sofre, mas também transmite serenidade. Então, esta imagem é muito preciosa. Ela recebe um codinome: Imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos de Maruí. Então, os devotos se referem a ela assim: é o Senhor dos Passos de Imaruí, dada esta beleza e a mística que se formou em torno da imagem. Provavelmente, ela deve ter chego na nossa região por volta de 1820, 1830. Não é possível precisar certinho o dia, embora eu tenha pesquisado nos museus da região, em bibliotecas das prefeituras e do Estado, e em outras fontes fora do Estado, de Santa Catarina, não há como precisar quem atalhou, onde o trabalho foi feito. Então existem várias versões. Há quem diga que ela pudesse ter sido feita aqui mesmo no Brasil. Então, em alguma região na Bahia, onde havia uma série de artesãos que tinha esta preocupação com a arte sacra de fazer essas imagens neste estilo.
Mas não somente na Bahia, em todo o Nordeste. Talvez pudesse ter vindo de outra cidade, de outro estado. Ela também pode ter vindo de Portugal, onde existem imagens similares. Ou talvez de uma das províncias que Portugal colonizou, como Goa, na Ásia. Também isto já foi ventilado. No entanto, nós entendemos que a imagem foi enviada para Imaruí. Nós sentimos que Deus quis que ela chegasse até Imaruí. Ela, na verdade, faz parte das cenas da Via Sacra. Das 15 estações, há uma em que Jesus cai pela terceira vez, já muito machucado. A imagem representa esta cena, em que Jesus ele cai sob o peso da cruz. Além do que falei com relação a não sabermos quem talhou a imagem, de onde veio, o que aconteceu com a coleção de imagens da Via Sacra, que ficou faltando uma. O mistério está em que, na chegada da imagem a Imaruí. É tradição oral da comunidade, e eu pude conversar com netos de pessoas que ouviam seus avós contando essa história, é que a imagem chegou a Imaruí de uma forma inesperada, num dos grandes barcos que havia ali. Eram 3 grandes barcos, e esses barcos levavam produtos da nossa região para serem comercializados em Laguna, mas também nos outros portos ao longo do litoral brasileiro, para o norte, inclusive até o Nordeste. Então iam até a Bahia. E voltavam de lá trazendo outros produtos que aqui na região não eram tão comuns. Numa destas viagens, chegou em Laguna, lá no porto, o barco que trouxe uma caixa. Todo mundo, os que tinham feito encomendas, foram até o porto e pegaram as suas encomendas lá, suas caixas, seus produtos. Restou ainda aquela caixa e as outras caixas que estavam destinadas para Imaruí. O barco, quando veio para lá, como lá em Laguna ninguém reclamou aquela grande caixa. Veja, uma imagem grande, então era uma caixa gigante. E com detalhe, não tinha destinatário para quem esta caixa, para quem aquela encomenda. Mas também não tinha quem havia enviado. Então, pensaram, deixa a caixa aí, vamos para Imaruí, quem sabe é de alguém de lá. Levaram para Imaruí, onde os donos do barco moravam. O povo ficava já esperando, era um momento importante cada vez que esses barcos voltavam, sempre querendo saber algumas novidades, quais são as novidades, quais que produtos que eram trazidos. Então o povo se reunia na praia e ficava esperando o desembarque. O interessante é que todas as outras mercadorias foram descarregadas, menos aquele produto, aquela caixa. Então, alguém disse assim, o que será que tem nessa caixa misteriosa? O que será? O dono do barco, ele disse, bem, nós não vamos abrir. Alguém vai reclamar esse produto. Esperaram ali, ficaram um tempo, chegou o momento do barco novamente retornar para a laguna. E tentaram uma vez, nada. Não conseguiam sair, mudava o clima, mudava o tempo. O pessoal disse que chovia, o pessoal disse que de repente armava um temporal e a viagem era adiada. Isso aconteceu por 3 vezes. Esta imagem carrega toda uma teologia, toda uma riqueza. E as práticas devocionais no entorno devem sempre incentivar, enaltecer esse valor do amor doado, entregue. Uma bela imagem que é toda inteiriça. Ela foi talhada numa madeira única. As partes dos braços, através de sistema de dobradiças, se movem. Então a imagem sobe, ela desce, os braços descem.
e depois são colocados novamente naquela posição, mas as pernas não. A imagem ela é então inteiriça, ela não é oca por dentro. Por isso ela precisa todo um cuidado. E os irmãos da Irmandade do Senhor do Espaço, desde os primórdios, lá de 1830, têm um cuidado muito grande com a imagem. A Irmandade deve ter surgido em 1850. A Irmandade de Passos, ela nasceu para ser discreta, ela não é uma Irmandade que tem que estar sempre em foco, sempre, né? A gente está sempre tentando evoluir, né? É uma Irmandade de pessoas um pouco mais de idade. E a gente está fazendo um trabalho no decorrer deste ano de renovação. A gente precisa passar a tradição adiante, porque só o que nos mantém é a tradição, né? Então, a Irmandade de Passos é uma Irmandade aberta, ela não é uma Irmandade fechada. Nós temos membros inscritos no mundo todo, tá? Tem pessoas da Nova Zelândia que fazem parte da Irmandade de Passos de Imaruí, né? A gente fala especificamente dos seus passos de Imaruí. Ela é uma Irmandade aberta e recebe inscrições a toda semana de novos membros, de pessoas onde a gente está passando a tradição do Senhor dos Passos, né? A gente vai envelhecendo e a gente vai deixar este mundo algum dia e a gente precisa deixar os ensinamentos a outros. Então a gente convida a cada um de vocês que queira fazer parte da Irmandade Passos de Imaruí, entre em contato com a gente, com a Casa Paroquial de Imaruí. É mandado a inscrição pela internet, é colocado num grupo de orações que a gente tem e a gente está fazendo essa renovação exatamente para que a tradição não se perca e dar oportunidades de devotos do Senhor dos Passos no mundo todo estejam mais pertinho da gente. Bem, eu vou dizer um dos momentos mais bonitos da festa do Senhor dos Passos é a procissão do silêncio. Há todo um conjunto de rituais em torno da imagem. Na semana da festa, à noite, quando a igreja está fechada, um grupo de irmãos se reúne, um grupo de uns 4, 5 irmãos, previamente determinados, destacados para esta função, geralmente os mais idôneos e os que já estão mais experimentados na devoção, eles vão lavar a imagem do Senhor dos Passos. Então a cerimônia da lavação ocorre assim, no ambiente de oração, muita oração, muito respeito. Os irmãos falam baixinho. A imagem ela é despida com respeito como se despe um ser humano. Nunca fica completamente nua. Os irmãos cuidam para que seja tratado com todo gesto de devoção, de piedade. A imagem então é lavada, primeiramente com um pano seco, para tirar pó. Depois um pano levemente umedecido em água, para tirar ainda algum resquício de pó que tenha permanecido. Depois, num grande tonel, são derramadas é derramado o líquido das inúmeras garrafas de vinho, garrafas e garrafões, de todo tipo de vinho. Todo tipo de vinho. Vinho doce, vinho seco, vinho tinto, vinho branco. É derramado dentro de um tonel, especialmente preparado para isso. E ali, um pouco daquele vinho vai servir, é abençoado, e depois ele vai umedecer uns lencinhos. E esses lencinhos vão tocar a imagem do Senhor dos Passos. É a cerimônia da lavação do santo. Olá, povo judeu, sou o Diácono Jerônimo e estou trabalhando atualmente aqui na Paróquia São João Batista, em Imaruí. E na última quinta-feira participei da lavagem do Senhor Bom Jesus dos Passos aqui em nossa paróquia. Um momento muito de espiritualidade, muito forte de oração, feito pelos guardiões da imagem, um grupo restrito de 5 homens, que ali, naquele momento, nós vemos realmente a imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos,
onde ele nos mostra e nos apresenta como é ser humano, como é viver realmente segundo a vontade de Deus. É indescritível. É uma emoção que toma conta daqueles que ali estão, é uma vontade de estar cada vez mais com o Senhor e viver a espiritualidade, para que você possa sentir um pouco também dessa grande emoção, desse fervor que emana de Jesus, o Senhor bom Jesus dos Passos de Imaruí. Você é convidado também a vir, a visitar, a conhecer a nossa igreja matriz, onde está a imagem, que tem mais de 190 anos. Depois de toda essa cerimônia, depois de todas as orações de agradecimento, quando a imagem já está toda recoberta com roupas novas a cada ano, com roupas novas, roupas doadas por devotos, a imagem ela é colocada no andor para depois ser exposta ao público e o vinho é reengarrafado. E as pessoas que doaram o vinho vão poder depois retomar o vinho e as pessoas que são devotas vão poder também comprar o vinho para levar para casa, para misturar com chás, com remédios, algumas gotas, ou mesmo para fazer esfregação ou massagem numa parte dolorida do corpo. Esta é uma imagem, esta é uma cena muito importante na festa de Páscoa. Quando chega a noite, toda semana da festa, existe a missa. Então, a missa solene é uma missa muito bonita, muito devocional. Os devotos vão se aquecendo para o grande dia da festa. Na sexta-feira, existe uma novena cantada em latim, para remontar aqueles tempos mais antigos. E assim também é muito devocional esse momento. No final da celebração, a imagem de Passos, ela já está ali no meio do público, ela é cerrada com uma cortina, é um caixão, mas feito de pano. Então a imagem fica tapada, cerrada. Recorda a caixa na qual ela foi trazida para Imaruí. E assim ela é transportada em silêncio pela cidade até a antiga capelinha do Senhor dos Passos. Uma capelinha criada exatamente para a devoção na noite anterior da festa. Há muitos anos a imagem é levada para lá na sexta-feira, em procissão, sem banda, sem reza. Se ouve o barulho do vento e o farfalhar das pessoas caminhando pela estrada, pisando no asfalto, pisando na calçada, pisando as folhas, os galhinhos secos. É muito significativo. Durante toda a noite, até o domingo da festa, a imagem vai ficar sob a proteção, aos cuidados da Irmandade do Senhor dos Passos. No sábado, já a imagem continuará sendo visitada, haverá uma série de orações ao longo do dia. À noite, numa procissão solene, com a presença da Banda Municipal Unidos de Imaruí, a imagem é trazida solenemente de volta para a matriz. E aí sim, corações, com música, é muito significativo, muito bonito. No domingo, pela manhã, a igreja permaneceu a noite toda aberta, os devotos estão chegando durante toda a madrugada. Porque antigamente as pessoas recebiam os peregrinos nas casas. Nós agora, como não temos aí tantas casas também, agora nós recepcionamos aqui, na igreja. Então recepcionamos os nossos peregrinos, nossos devotos, dando aí, na chegada dos peregrinos, um cafezinho, um pedaço de bolo, pão de ló, como antigamente se dizia, né? Um pão de ló, e acolhendo bem os romeiros, né? Porque eles chegam cansados, aí tem que ter essa questão de banheiros, água, né? Que tem que servi-los bem, porque são 23 quilômetros fazendo a peregrinação. Muitos vão chegar aí para a missa das 6h30, hoje a primeira missa.
mas muitos já chegaram, então já toma um cafezinho, já fica tranquilo. É uma bênção de Deus. Eu creio né, que seja mais fome de fé, porque eles podem tomar o café lá e não precisava vir, né? Então essa fome de fé, uma fome de esperança, de dias melhores, do Senhor dos Passos. O Senhor dos Passos de Imaruí, que é diferente de todos os senhores de Passo, devido a como chegou a imagem até Imaruí. Então, como essa imagem rodeada de mistério, um caixote, então tem esse mistério que traz essa multidão para cá. Então, essa fome de fé, fome de esperança, fome que a família com certeza será restaurada e os seus problemas diminuirão, com certeza, quando nós colocamos a nossa cruz, na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é importante, né? Colocar a nossa cruz, é Ele que carrega. Então a cruz, terminava Padre Carlos Pamplona ontem na missa, a cruz que Ele está carregando, agora não é mais a dele, é a sua, é a nossa cruz de cada dia, nossos problemas. Então esse povo vem de fome, de fé, de amor para o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Passos. O domingo de Passos, que é o 5º domingo da Quaresma, olhando para a tua cruz, Senhor dos Passos, olhando para o teu rosto ensanguentado, pensamos naquelas palavras que um dia dirigiste aos teus discípulos, dizendo: se alguém quiser me seguir, tome sua cruz. Se alguém quiser me seguir, tome sua cruz. Mãe Maria, Senhora das Dores, tu nos deste de presente em Belém um filho querido, saudável, bonito, alegre, cheio de vida, e nós agora o devolvemos a ti assim, desfigurado, agonizante. Tu nos deste um irmão forte, corajoso, cheio de vida, e nós agora o devolvemos a ti fraco, crucificado. Senhora das Dores, nós todos aqui nesta praça, olhando agora para o teu filho, debaixo dessa pesada cruz, dizemos: não é essa imagem do teu querido filho. Como é possível, mãe querida, como é possível que os homens crucifiquem o seu Deus? A que ponto chegamos? A que ponto chegou a maldade do mundo? Como é possível que os homens crucifiquem o seu Deus? Deus abençoe a todos, abençoe você que se interessa também por essas coisas de Deus. Buscai as coisas do alto de São Paulo, né? Então sempre é importante buscar as coisas do alto, né? Então obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.